Boa tarde, bem-vindos. Meu nome é José Rubens Charlac, eu sou sócio fundador da Charlac Advogados. Nós somos um escritório de advocacia focado em negócios e investimentos. Inscreva-se no nosso site www.charlac.legal para receber nossos informativos, baixar nossos e-books e nossos webinars. Hoje nosso webinar vai tratar da transação tributária. A programação para hoje envolve os seguintes tópicos: normas aplicáveis à transação tributária, disposições comuns, já falando da lei da transação, as disposições comuns, as modalidades de transação que ela traz, e aí nós vamos falar de 3 modalidades de transação previstas nessa lei e de uma modalidade extraordinária que está em voga durante o período da pandemia. A primeira forma é a transação no contencioso tributário de relevante e disseminada controvérsia jurídica, a segunda, a transação no contencioso tributário de pequeno valor, e a terceira, que vai ser explicada pela Andréa em detalhe, a transação na cobrança de créditos inscritos em dívida ativa da União, autarquias e fundações. Finalmente, eu vou explicar a transação extraordinária na cobrança da dívida ativa da União durante a pandemia da Covid. As normas aplicáveis à transação tributária, embora a lei seja uma lei nova de 2020, conversão de uma MP de 2019, a MP do contribuinte legal, a transação ela já vem dentro de um panorama normativo, que é composto pelo CTN, pela Lei Complementar 73, que trata da AGU, pela Lei 10.522, que trata das hipóteses da Fazenda não recorrer, não contestar e desistir de recursos, a Lei 11.01, que é a Lei de Recuperação Judicial, aí propriamente dita a Lei 13.988, que é a Lei da Transação, e as portarias da PGFN do Ministério da Economia 9.917 e 9.924. Pois bem, o Código Tributário Nacional já previa, no seu artigo 156, a extinção do crédito tributário pela transação. E no artigo 171 já previa a transação mediante concessões mútuas para terminação de litígio, como está hoje refletido na lei nova. A lei complementar que trata da AGU dispõe as competências da Advocacia Geral da União. Uma delas é prever, editar súmula administrativa, que a gente vai ver que é importante na lei 10.522, que eu já estou falando aqui, cujo artigo 19 dispensa a PGFN de contestar, oferecer contrarrazões, interpor recursos e mesmo desistir já interpostos em matérias que estão arroladas no artigo 18. E aí a previsão mais genérica, que é tema objeto de parecer do PGFN, ou parecer da AGU, ou súmula administrativa da AGU, que conclua no mesmo sentido do entendimento do contribuinte. Temas decididos pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, ou mesmo em controle difuso quando tem a resolução do Senado suspendendo o dispositivo determinado inconstitucional. E, finalmente, decisões do STF e do STJ em recurso efetivo e do STF em repercussão geral. Então, já havia essa disposição prevendo o não contencioso por parte da PGFN nessas hipóteses. Ainda o mesmo artigo dessa lei previu a celebração de negócios jurídicos processuais. E a lei da transação vai construir em cima disso. Só um parênteses, é interessante já pontuar que o negócio jurídico processual já está há tempos regulamentado pela PGFN no âmbito de CDAs cobradas em execução fiscal. Hoje você pode, negociando com a PGFN, você pode acertar a calendarização da sua execução fiscal, você pode criar um plano de amortização da dívida e você pode negociar a substituição de garantias. Enfim, a lei da transação vai mexer nisso. A lei da transação também vai fazer uso de diversos dispositivos do CPC, dentre os quais os artigos referentes à confissão, o artigo 303.2, que trata da suspensão do processo por convenção das partes, os artigos 10.35 e 10.36, que falam da repercussão geral e dos recursos repetitivos, o artigo 927, que traz os precedentes persuasivos, que são STF, controle concentrado de constitucionalidade, súmulas vinculantes da STF, súmulas vinculantes em geral, na verdade, recurso especial, extraordinário repetitivos e súmulas em geral do STF e STJ. Então é bom a gente ter esses dispositivos em mente.
Além disso, o artigo 190 do CPC trata das mudanças acordadas em procedimento judicial. Isso é interessante porque são mudanças nos atos que compõem o processo acordadas pelas partes. Então, isso é interessante, isso sempre foi usado com relação a direitos disponíveis e agora estamos tratando com a figura da União e seu crédito tributário, que sempre foi tido como indisponível. Artigos 515, 1 e 2 determinam que as decisões homologatórias de acordo são títulos executivos judiciais e, finalmente, um dispositivo super interessante que a gente vai começar a usar agora na esfera tributária é o artigo 880, que prevê a alienação de bem penhorado por iniciativa particular, ou seja, fora de asta pública, fora de leilão judicial, o próprio particular usa um corretor de imóveis, vende o bem, deposita o produto da venda no processo. Entrando agora na lei da transação, que é a lei 13.988, essa lei ela disciplina 3 tipos de transação. A cobrança de crédito inscrito em dívida ativa da União, de autarquias e fundações, ou de competência da PGU, que é a Procuradoria-Geral da União. Esse tipo de transação pode ser por iniciativa individual ou por adesão. A Andrea vai explicar esse tipo de transação no detalhe, porque hoje esse é o único tipo de transação, fora o extraordinário da pandemia, que eu vou explicar por fim, esse é o único tipo que dá para aderir já hoje ou dá para propor de forma individual já hoje. Os outros 2 que eu vou explicar que estão nessa lei, que são o contencioso tributário de relevante e disseminada controvérsia jurídica e o contencioso tributário de pequeno valor, ainda não estão regulamentados. Ambos esses 2, contencioso tributário de relevante, disseminada controvérsia jurídica e contencioso tributário de pequeno valor, são por adesão à proposta e carecem de regulamentação. Eu vou hoje falar do que diz a lei sobre esses 2 tipos e, óbvio, né, a regulamentação nunca pode ir contrariamente ao que diz a lei. Então, é bom já saber o que diz a lei, né? Agora, é interessante, porque a lei fala desses 3 tipos de transação, ela disciplina esses 3 tipos de transação, mas o seu teor me parece que pode haver mais leis dispondo sobre outros tipos de transação tributária. Porque, olha só, a lei ainda menciona transação para créditos tributários não judicializados sobre a administração da Receita Federal do Brasil, créditos não tributários, inclusive de FGTS, que eu vou explicar mais para frente, que eu entendo que a lei, pela negativa, permite a inclusão. Eu vou explicar por quê, porque esse termo do FGTS está na parte das vedações. Eu vou explicar mais para frente. E além de demais casos de contencioso tributário administrativo ou judicial. Ou seja, poxa, se a gente tem a disciplina de contencioso tributário de relevante e disseminada controvérsia jurídica e contencioso tributário de pequeno valor, tem lá uma disposição que ainda fala de demais casos de contencioso tributário administrativo ou judicial, o que eu entendo, portanto, que deve vir mais modalidades de transação por aí. Bom, a lei traz algumas disposições comuns a todas as modalidades de transação que ela disciplina. Vamos falar delas agora. A divulgação, bom, é disposição comum. A divulgação de todos os termos de transação pela PGFN, pela AGU, pela PGU, por todos os entes que são autorizados a fazer a transação, eles são obrigados a divulgar todos os termos celebrados. Para quê? Para você permitir, em primeiro lugar, dar aso ao princípio de transparência e, segundo, o princípio da isonomia. Por quê? Você encontrando contribuintes em situação idêntica, eles têm que ter as mesmas idênticas condições de transação. Condições mínimas da proposta de transação, ou seja, quem vai propor a transação, seja, na maioria dos casos, o ente tributante, nas propostas que você só pode aderir, ou na proposta individual. E aí o contribuinte também tem que obedecer a esses critérios quando for o caso. Mas, de todo modo, olha só, condições mínimas para uma proposta de transação. O contribuinte não usar a transação de forma abusiva para prejudicar a livre concorrência ou livre iniciativa econômica, não utilizar a interposta pessoa para prejudicar a Fazenda Nacional, não alienar ou onerar bens sem comunicar à Fazenda Nacional, vírgula, quando a lei assim exigir. Ou seja, não é uma obrigação de sempre avisar, é sempre avisar quando a lei assim exigir. Né? 4. Desistir de impugnações ou recursos administrativos que versem sobre os créditos objeto da transação, renunciando às respectivas razões. A mesma coisa, 5, com relação às ações judiciais. Você tem que desistir das ações, renunciar ao direito e pedir a extinção do processo com julgamento do mérito. Ainda, o deferimento da proposta de transação constitui confissão irrevogável e irretratável. Vírgula, nos termos desses artigos aqui que eu transcrevi do CPC. Por que eu trouxe isso? Porque você vai ver que o próprio CPC disciplina várias particularidades da confissão em que ela não é tão abrangente assim. Por exemplo, confissão só diz respeito à matéria de fato. Você não pode confessar direito. Você, como eu disse no outro slide, você renuncia ao direito. Você confessa fato. Né? E aqui você vê que, por exemplo,
se você quer aderir a uma transação e você vai para isso ter que desistir de um processo, a sua desistência e a sua confissão com relação aos fatos, ou seja, eu devo aquele tributo, né? Não aproveita aos demais litisconsortes, ou seja, se você está entrando com um processo coletivo, por uma associação, por um sindicato, você pode desistir e confessar os fatos relativos a você, e aquela sua confissão não vai prejudicar os demais litisconsortes, né, daquele processo, tá? Quando você é casado, você precisa da confissão do cônjuge para ela valer, a não ser no regime de separação total de bens. Não pode haver confissão relativa a fatos, atrelados a direitos indisponíveis, e a confissão pode ser anulada se ela decorre de erro de fato ou de coação. Isso é interessante porque a gente sabe que a jurisprudência já prevê, por exemplo, quando existe um erro de uma CDA, ou quando existe um erro de legitimidade do sujeito passivo grafado na CDA, e você confessou aquela CDA dentro de um programa de parcelamento especial, a jurisprudência já permite que você anule essa confissão com relação a esses aspectos, para discutir a dívida depois. Então, e por último, a confissão ainda é cindível, quando ela tem fatos novos capazes de constituir fundamento de defesa de direito material ou de reconvenção. Eu trouxe essas disposições para mostrar como a confissão permite exceções que podem ser trabalhadas no caso a caso, se for o caso. Causas de rescisão da transação. Ainda estamos nas disposições comuns. Descumprimento das condições, cláusulas e compromissos assumidos, constatação de ato tendente ao esvaziamento patrimonial do devedor para fraudar o adimplemento da transação, decretação de falência ou extinção por liquidação da pessoa jurídica, comprovação da prevaricação, concussão ou corrupção passiva na formação da transação, dolo, fraude, simulação ou erro essencial quando feita a transação, ocorrência de hipóteses previstas no próprio termo, ou seja, essas são aqui, eu estou lendo as hipóteses que estão na lei, mas a lei mesmo faz uma ressalva de que pode haver mais causas de rescisão no próprio termo de transação. Então é importante analisar esse termo quando ele for celebrado, né? Inobservância da lei 13988, que é esta lei que eu estou descrevendo agora, ou do edital. A gente sabe que nas transações por adesão é feito um edital pelo ente tributante e o contribuinte adere a esse edital. Então, se houver condições no edital que não são observadas, elas também causam rescisão. E é interessante dizer o seguinte, olha, você vai ser notificado da rescisão, né? Dessa notificação cabe impugnação. Você vai, e enquanto você está discutindo se deve ou não tomar uma rescisão da sua transação, a transação permanece válida, o que significa que você tem que continuar cumprindo com as disposições da transação, caso, para você não ter uma rescisão baseada no seu descumprimento durante o período do trâmite da impugnação. Por fim, contribuintes com transação rescindida não podem transigir por 2 anos, ou seja, se você sofre uma rescisão, você não pode voltar e pedir uma transação, ainda que relativa a outros débitos, dentro de 2 anos contados da rescisão. A transação é vedada se ela reduz multas de natureza penal, se ela, aqui é importante, se ela concede descontos relativos ao Simples ou ao FGTS. Esse ponto eu queria explicar com mais vagar, que é o seguinte. É vedada transação que conceda descontos relativos ao Simples, vírgula, enquanto não editada uma lei complementar que assim autorize. Ou seja, devemos ficar de olho para vir uma lei complementar que autorize o desconto em transação de dívida do Simples. FGTS, disposição muito similar. É vedada a transação que conceda descontos relativos ao FGTS, enquanto o Conselho Curador do FGTS não autorizar em manifestação escrita e fundamentada, cuja ausência após certo prazo constitui anuência tácita. O que isso quer dizer? A PGFN vai emitir um edital. Nesse edital, ela vai querer que a transação ali prevista contemple descontos do FGTS. Ela vai notificar o Conselho Curador do FGTS para o FGTS dizer se ele se opõe, se o Conselho Curador dizer se ele se opõe ou não. E se ele não responder em 20 dias contados da notificação da PGFN, ele anuiu tacitamente aos descontos e ele vai então poder ser feito durante essa transação específica. Mais ainda, vedada a transação que envolva devedor contumaz, conforme definido em lei específica. O que é devedor contumaz? Hoje nós não temos lei federal dizendo o que é. Eu trouxe aqui um projeto de lei, 1646, que diz o seguinte: considera-se devedor contumaz o contribuinte cujo comportamento fiscal se caracteriza pela inadimplência substancial e reiterada de tributos. Essa é entendida como a existência de débitos em nome do devedor
ou de pessoas a ele ligadas, inscritos ou não em dívida ativa de valor superior a 15 milhões de reais em situação irregular por período igual ou superior a 1 ano. Ou seja, se você e pessoas ligadas a você deve 15 milhões de reais ou mais e essa dívida não ficou com exigibilidade suspensa, ou seja, ela está cobrável, exequível durante 1 ano ou mais, você é um devedor contumaz e para você a transação está vedada. Bom, essas foram as disposições gerais. Agora eu vou tratar da transação, da primeira hipótese que a gente vai explicar hoje, a transação no contencioso tributário de relevante e disseminada controvérsia jurídica. Lembrando que esta hipótese de transação que eu vou explicar agora e a de pequeno valor ainda não são aderíveis hoje, porque ainda carecem de regulamentação, tá? Vamos lá. A transação no contencioso tributário de relevante e disseminada controvérsia jurídica opera por adesão à proposta não da PGFN, não da AGU, mas do ministro da Economia. Controvérsia jurídica, o que é controvérsia jurídica relevante e disseminada? Bom, a lei diz que é questão tributária que ultrapasse os interesses subjetivos da causa. E isso significa caso de repercussão geral reconhecida pelo STF. Como é que eu sei isso? Porque o artigo 1035, parágrafo 1º do CPC diz que repercussão geral para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, vejam a semelhança de linguagem, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Questões tributárias que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, questões relevantes que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Portanto, repercussão geral, portanto, assunto com base constitucional. É bom ter isso em mente, eu vou buscar isso daqui a pouco. Não é caso, ou seja, casos de recursos repetitivos não são questões tributárias que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, porque veja o que diz o artigo 1036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários especiais, vejam qual que é a chave aqui. Idêntica questão de direito. É diferente, né? Então, a gente está falando aqui, controvérsia jurídica relevante e disseminada significa repercussão geral no STF. Proposta de transação por adesão é aberta a todos os sujeitos passivos que se encaixem no que diz o edital. E o edital vai dizer o seguinte, ele tem que dizer no mínimo, especificar as exigências a serem cumpridas, reduções ou concessões de descontos e prazos de pagamento concedidos, informar o prazo para adesão, e o edital pode limitar os créditos que sejam contemplados naquela transação, considerando duas coisas. A etapa em que se encontra o processo, ou 2, competências e períodos de apuração dos débitos, tá? 4, o edital ainda vai falar da necessidade do devedor se conformar ao entendimento da administração tributária em relação a fatos geradores futuros. Ou seja, você está confessando, você está trazendo dívida passada. Mas essa dívida, veja, nós estamos falando da hipótese de contencioso tributário de relevante e disseminada controvérsia jurídica. Estamos falando de uma tese tributária. Então, a sua dívida passada de uma tese tributária é uma coisa. Outra coisa é como você vai se comportar daí para frente. Né? Você vai continuar pagando aquele tributo contestado dali para frente? Sim, você é obrigado a pagar o tributo dali para frente porque você é obrigado a se conformar ao entendimento da administração tributária dali para frente. Vírgula, olha que interessante. Ressalvada a cessação da eficácia prospectiva da transação decorrente do advento de precedente persuasivo, já expliquei, artigo 927 CPC, ou das hipóteses previstas no artigo 19 da Lei 10.522, que eu já falei. Ou seja, quando surgir, e se surgir, um precedente forte de jurisprudência não reversível em prol da Fazenda, jurisprudências precedentes que sejam contrários à Fazenda, ainda que você tenha se obrigado a se conformar ao entendimento da Fazenda, a partir do surgimento daquele precedente, você está liberado de fazer isso. Seguindo adiante. Reduções e concessões nessa modalidade de transação estão limitadas a um desconto máximo de 50% do total do crédito e a um prazo máximo de pagamento de 84 meses. O edital que prevê isso aqui, para você aderir lá na frente, pode dar menos de 50% do crédito e pode dar menos de quitação, menos de 84 meses, mas não pode dar mais. Então, a transação para a tese tributária, digamos assim, ela tem essa limitação desses benefícios aqui. É bom saber. Né? A transação somente será celebrada se constatada a existência na data do edital, ou seja, na data do edital você vai ter que ter uma inscrição em dívida ativa, ou uma ação judicial, ou embargos de execução fiscal, ou uma reclamação recurso administrativo pendente de julgamento definitivo, ou seja, você tem que ter um contencioso referente àquela tese em andamento. Ainda que administrativo. Olha que interessante. É aqui que eu queria pegar o gancho do tema constitucional que eu falei lá atrás. Por quê? Olha só.
a gente sabe que existe um entendimento da Receita Federal e de vários julgadores do CARF de que eles não podem apreciar a questão constitucional, né? Porém, a sua discussão tributária só é elegível a transação se você tiver trazido aquela tese e ela estiver em discussão. Ou seja, e veja, a própria lei fala, reclamação recurso administrativo em curso relativamente à tese objeto de transação. Ou seja, para você deixar a sua dívida elegível, inclua um questionamento com base constitucional e, repito, eu imagino que os editais que surjam com relação a essa transação, eles vão falar da tese. Eles não vão falar do tamanho da dívida, eles vão falar de qual é a tese que está sendo discutida. Tá bom? Bom, finalmente, a transação será rescindida quando contrariar a decisão judicial definitiva, veja lá, prolatada antes da celebração. Ou seja, você não pode aderir a um edital de tese, de transação para tese, se você já tem uma decisão contrária a você transitada em julgado. Isso é decisão definitiva, transitada em julgado. Tá? Então, tome esse cuidado. Se o fisco depois perceber que você tinha uma decisão transitada em julgado na época do edital, você vai sofrer uma rescisão e você vai sofrer a cobrança de toda a dívida sem os descontos. Muito bem. Ainda na transação do contencioso de tese, o sujeito passivo precisará requerer a homologação judicial do acordo, tá? Sempre. A transação judicial deve abranger todos os litígios, não é uma ou duas ações. Todas as ações em que você questionar aquela tese, você tem que englobar, tá? E tem que acarretar a extinção daquela ação ou daquele processo administrativo, a menos que o objeto desse processo seja cindível. E cindível inequivocamente. O que é cindível inequivocamente? Não sei. Temos que aguardar o que vai dizer ato do ministro da Economia a respeito. A apresentação da solicitação de adesão suspende o trâmite dos contenciosos administrativos, mas não suspende a edibilidade dos débitos definitivamente constituídos, ou seja, dos débitos inscritos em dívida ativa. Tá? Finalmente, para fechar essa modalidade de transação, são vedadas: 1. Mais de uma transação referente ao mesmo débito. 2. Oferta de transações, olha só, o 2 e o 3 são interessantes. Você não pode ter uma transação, nem uma oferta de transação, ou seja, nem oferta pela parte do ente tributante, quando a jurisprudência dos tribunais superiores ou já fixada em entendimento administrativo seja contrária à Fazenda Nacional, seja favorável à Fazenda Nacional. Ou seja, quando a jurisprudência é integralmente contrária à Fazenda Nacional, não pode ter transação, você ganhou. Quando a jurisprudência é totalmente favorável à Fazenda Nacional, também não pode haver transação, você perdeu. Agora, olha que interessante, nessas duas hipóteses, ainda pode haver transação na liquidação de sentença do seu respectivo processo. Ou seja, você ainda pode conseguir desconto se você perdeu a tese. Por exemplo, no item 2 você perde a tese. Não, o contrário, no item 3 a tese é contrária ao contribuinte, favorável à Fazenda Nacional. Mesmo assim, em liquidação de sentença pode haver uma forma de transação. Então, é interessante saber isso. Finalmente, é vedada a proposta de transação com efeito prospectivo. O que significa isso? Que tenha tanto efeito para o futuro que implique um regime especial para você, um regime diferenciado de tributação para você. Também não pode. Tá bom? Bom, essa é a transação no contencioso tributário de relevante disseminada controvérsia jurídica. Rapidamente, vou falar sobre a transação no contencioso tributário de pequeno valor, tá? A lei aqui, ela não só trouxe a transação no contencioso tributário de pequeno valor. A lei, na verdade, criou um procedimento próprio para julgamento administrativo de contencioso tributário de pequeno valor e sem acesso ao CARF, tá? Então, a causa de pequeno valor, a saber, a causa até 60 salários mínimos em que envolva devedor, pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte, vai ser decidida dentro da Receita Federal, vírgula, aspas, observados o contraditório, a ampla defesa e a vinculação aos entendimentos do CARF. É interessante esse vinculação aos entendimentos do CARF, porque, imagina, a partir de hoje, a partir da regulamentação dessa lei, né, não vai mais, caso de pequena empresa, microempresa e pessoa física, dentro desse limite de valor, chegar no CARF. Então, daqui a 20 anos, você não vai ter jurisprudência do CARF atualizada para ter referência. Então, é interessante isso, né? É bom saber e é bom pôr uma pulga atrás da orelha nesse aspecto para, eventualmente, pensar em questionar essa vedação. Bom, é interessante só fixar também que microempresa e empresa de pequeno porte, para fins dessa questão do contencioso tributário de pequeno valor, é quem ofere a receita bruta nos limites da Lei Complementar 123, desprezados os demais requisitos. Então, microempresa é quem tem receita bruta anual até 360 mil, empresa de pequeno porte é quem tem receita bruta anual até 4.800.000. Tá? E a transação vai acontecer
enquanto a impugnação, o recurso administrativo, ou mesmo durante a cobrança da dívida ativa estiver em andamento. Então, a transação vai acontecer paralelamente ao processo administrativo e, eventualmente, até a cobrança da dívida ativa. Finalmente, a transação poderá contemplar os seguintes benefícios. Esses 3 benefícios que eu vou falar agora são cumuláveis entre si. Tá? Desconto de até 50% do valor total do crédito, prazo máximo de quitação de 60 meses. Veja, então eu estou falando, veja, na outra modalidade que eu falei era 50% do crédito e até 84 meses. Aqui é até 50% do crédito e só 60 meses, tá? Máximo. E oferecimento, substituição, alienação de garantias. E aqui, contrariamente à modalidade que eu falei antes, o devedor pode ou não ser obrigado a requerer a homologação judicial do acordo. Tá bem? Feitas essas considerações, eu passo a palavra à Andréia, que vai entrar no detalhe da proposta de adesão, da proposta de transação da dívida ativa da União. Obrigado. Obrigada, José Rubens. Obrigada a todos que nos acompanham. Eu sou a Andréia, sou responsável pela área tributária da Shellac Advogados, juntamente com José Rubens. E como ele adiantou, eu vou falar especificamente da proposta de adesão, da proposta de transação tributária dos débitos inscritos em dívida ativa da União. Atualmente, nós temos 3 normas que regulamentam esse tipo de transação tributária, que é a Lei 13.988, já tratada pelo José Rubens, a Portaria 9.917 e o Edital 1 de 2019, que foi prorrogado e cujo prazo de adesão é até 30 de junho próximo, 30 de junho de 2020. Então, até essa data, os contribuintes que pretendem fazer a adesão podem fazê-lo. Essas 3 normas, elas se complementam. Então, muito embora eu tenha trazido aqui o que as 3 regulamentam, tratam sobre a transação, muitas vezes eu vou abordar apenas pontos específicos, dado o nosso tempo. Muitos pontos já foram abordados pelo José Rubens ou se repetem nas 3 normas, de modo que eu vou focar apenas nos principais pontos, tá? Bom, entrando direto no objeto, aqui no nosso objetivo, a lei fala de 3 modalidades de transação, como o José Rubens falou, que é por adesão, iniciativa do contribuinte ou iniciativa da PGFN. Hoje, essas 3 modalidades de transação já estão disponíveis e podem ser aproveitadas pelo contribuinte, tá? Então, aquele devedor, aquele contribuinte que pretende fazer uma proposta de transação para a PGFN, ele pode fazer isso ou aderir ao edital que já está aí para tanto. A lei ela é bastante genérica quanto aos créditos que podem ser transacionados. Já a portaria, ela desce mais no detalhe e cria critérios mais objetivos. Então, quando a gente fala de proposta adesão da PGFN, os créditos que podem ser transacionados são aqueles cujos valores consolidados igual ou inferior a 15 milhões de reais. Isso considerando todas as inscrições elegíveis. E sobre isso nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Mas é bom a gente ter esse número em mente. Até 15 milhões de reais, inclusive 15 milhões, você está enquadrado na modalidade de adesão. Para as transações individuais, seja ela proposta pela PGFN ou pelo próprio devedor, quais os créditos que podem ser transacionados? Aqueles cujo valor seja superior a 15 milhões de reais, ou os débitos cujos valores sejam igual ou superior a 1 milhão de reais, mas estejam suspensos por decisão judicial ou garantidos. Então, aqui a gente já vê uma pequena exceção à regra geral, porque a regra geral é os débitos até 15 milhões de reais, a transação por adesão. Mas, se esses créditos forem suspensos ou garantidos, né, por penhora, carta-fiança, eles podem ser transacionados na modalidade individual proposta pela PGFN. Também podem ser transacionados nessa modalidade os débitos de devedores falidos, em recuperação judicial ou extrajudicial, liquidação judicial, extrajudicial ou intervenção judicial. E, por fim, bastante específico, mas eu acho que vale a pena a gente mencionar, os débitos dos estados, Distrito Federal, municípios e entidades de direito público. O edital que trata da transação para adesão, ele foi mais específico ainda e trouxe modalidades de débitos que podem ser transacionados, né? Então, o que o edital diz? Que podem ser transacionados
os débitos inscritos em dívida ativos até dia 30/6/2020, que é a data final para adesão, inclusive aqueles objetos de parcelamentos anteriores rescindidos, que estejam em discussão judicial, em execução fiscal, né? E reforça que são os débitos até 15 milhões de reais. As modalidades de transação trazidas pelo edital, elas se subdividem entre débitos previdenciários e não previdenciários. Então, para a gente chegar a esse montante de 15 milhões, você analisa separadamente. Então, no geral, em regra, eu posso ter 30 milhões de débitos transacionados, 15 milhões de previdenciários e 15 milhões de não previdenciários, né? Dentro desse racional, o edital desce mais um detalhe e diz que podem ser transacionados os débitos de pessoa jurídica cujo CNPJ esteja baixado, mas não é qualquer baixa, é aquela baixa por inaptidão, inexistência de fato. Então, o edital é bastante extenso na relação de hipóteses que podem gerar essa baixa passível de transação, né? Que torna o débito passível de transação. Eu não vou me estender aqui por conta do tempo, mas é bom ter isso em mente. Também podem ser transacionados os débitos inscritos em dívida ativa da União há mais de 15 anos, sem parcelamento, garantia ou suspensão por decisão judicial. E, por fim, os débitos inscritos em dívida ativa suspensos por decisão judicial há mais de 10 anos e os débitos da pessoa física cujo CPF esteja cadastrado como falecido. Então, esses são os débitos que hoje nós temos para adesão, que podem ser transacionados por meio de adesão. E quais as concessões que essas normas trazem, né? A lei ela é também bastante genérica e ela diz que pode ser concedidos descontos de multas, juros, encargos legais, prazos e formas especiais de pagamento, aí entra o diferimento, a moratória, oferecimento, substituição de alienação de garantias e constrições. A portaria, ao regulamentar a lei, ela desceu um pouquinho mais no detalhe e aqui a gente já tem um parâmetro muito importante. A portaria diz que pode ser concedido desconto aos débitos considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Então, se o débito não é recuperável de difícil recuperação, ele não é passível de desconto. Nós vamos ver mais adiante que o fisco ele ranqueia os débitos dos contribuintes e ele criou 4 espécies, por assim dizer, de débitos. Então, somente os irrecuperáveis e de difícil recuperação podem ser passíveis de desconto, como eu disse, e os demais, as outras 2 modalidades de débito, eles são passíveis de transação e outras modalidades, como, por exemplo, parcelamento, diferimento ou moratória, flexibilização das regras para substituição, aceitação de garantias, flexibilização das regras para constrição, alienação de bens. E aqui um ponto importante, que é uma oportunidade também para os contribuintes, mas que nós vamos abordar com mais detalhes adiante, porque também tem uma certa questionabilidade aqui na postura do fisco, que é a utilização de créditos líquidos e certos, que seria créditos líquidos e certos, aqueles oriundos de decisão judicial transitada em julgado ou de precatórios federais. Então, esses créditos dos contribuintes, eles podem ser utilizados para fins de amortização ou liquidação do saldo credor, do saldo devedor transacionado, tá? Isso são regras gerais, ou seja, se aplicam as 3 modalidades de transação. Tratando especificamente da transação individual, seja proposta pelo PGFN ou pelo devedor, um ponto que chama atenção é a possibilidade de reunião. Então, é possível que o contribuinte que pretenda aderir a essa modalidade, que pretenda transacionar nessa modalidade, que ele converse, que ele se reúna com o fisco, que demonstra uma disponibilidade do fisco para dialogar com o contribuinte, né? E ainda falando da proposta individual de transação, feita pelo devedor, é possível que aqueles sujeitos passivos que estejam em processo de recuperação judicial apresente uma proposta de transação até ajuntada aos autos do plano de recuperação. Uma hipótese específica, eu não vou entrar muito no detalhe por conta do nosso tempo, mas é bom que você tenha em mente que existe essa possibilidade para os sujeitos passivos em recuperação judicial.
Por fim, as concessões para a adesão, a transação na modalidade de adesão, elas estão especificadas no edital e nós vamos abordar uma a uma mais adiante, tá? O próximo ponto que nós vamos ver são os parâmetros para aceitação da transação individual ou adesão. Conforme eu disse atrás, o fisco ele vai ranquear esses créditos do sujeito passivo, né? Esse ranqueamento ele é feito com base na capacidade de pagamento do contribuinte. E o que o fisco olha para aferir essa capacidade de pagamento? O tempo de cobrança dos débitos que se pretende transacionar, a suficiência e liquidez de eventuais garantias, a perspectiva de êxito em demandas judiciais ou administrativas que discutam esses débitos, o tempo de suspensão do processo, né, ou da exigibilidade por decisão judicial e a situação econômica do sujeito passivo. Como é que o fisco vai aferir essa situação econômica do sujeito passivo? Mediante informações prestadas pelo próprio sujeito passivo. A gente sabe que diariamente, mensalmente, os contribuintes têm que enviar várias informações das mais diversas espécies para o fisco e ele vai utilizar essas informações para aferir aí se a situação econômica e a capacidade de pagamento do contribuinte, tá? O fisco, qual o racional aqui? O fisco vai visualizar, vai ver, contribuinte, você é capaz de pagar os seus débitos em 5 anos sem nenhuma redução? Caso a resposta a isso seja positiva, o fisco vai entender que esse contribuinte não precisa transacionar, porque ele tem capacidade de pagamento. Caso o fisco entenda de maneira diferente, ou seja, que o contribuinte não é capaz de pagar os seus débitos em 5 anos sem descontos, então ele é elegível à transação. Então, a capacidade de pagamento, primeiro, ela é determinante para saber se o contribuinte é elegível ou não à transação e depois ela é determinante para graduar os prazos e os benefícios que vão ser concedidos àquele contribuinte. Então, tamanha é a importância da capacidade de pagamento, que são oferidos por meio desses critérios aqui que nós estamos vendo, que ela é passível de revisão. Então, se o contribuinte entender que o entendimento do fisco não condiz com a real capacidade de pagamento dele, ele pode pedir revisão daquela análise feita pelo fisco, claro, apresentando os documentos que ele entende pertinente e que vão se opor aí ao entendimento do fisco, né? Feito isso, o fisco passa para a próxima etapa, que qual é? A classificação dos débitos de acordo com a sua recuperabilidade, que é aferida mediante a capacidade de pagamento do contribuinte. E daí o fisco criou 4 grandes tipos, né, de créditos. Eu tenho os créditos com alta perspectiva de recuperação, os créditos com média perspectiva, os créditos considerados de difícil recuperação e os créditos considerados irrecuperáveis. E o fisco trouxe ainda o que de imediato, mediante critérios objetivos, ou seja, sem a análise da capacidade de pagamento do contribuinte, já são considerados créditos recuperáveis. Se nós analisarmos, são aqueles mesmos que eu citei que fazem parte do atual edital, ou seja, os débitos há mais de 15 anos, inscritos, que não estejam com a exigibilidade suspensa, de devedores falidos, são os mesmos que eu citei agora há pouco. O que a gente conclui com isso? Que todos os créditos considerados pelo fisco como irrecuperáveis são passíveis de transação na modalidade adesão atualmente vigente. O único que é considerado irrecuperável e que não faz parte do edital são os débitos cuja execução fiscal esteja arquivada por mais de 3 anos, porque o fisco não encontrou bens capazes de garantir a execução fiscal ou não encontrou o próprio devedor, tá? Então, feita essa classificação, o que a gente vai observar? Quais as exigências que o fisco faz, né? Quais as exigências que o devedor deve cumprir para que ele possa aderir à transação? Muitas delas já foram faladas pelo José Rubens, mas de modo geral, o que a lei fala é a possibilidade de garantia, de exigência de garantia, de manutenção das garantias já apresentadas ou de pagamento de uma entrada, que hoje está previsto no edital, tá?
O edital, ele desce mais no detalhe, quando a gente fala da transação por adesão. E ele diz que, para fins de transação hoje, deve ser paga uma parcela mínima de R$100 para as microempresas e empresas de pequeno porte e de R$500 para as demais pessoas jurídicas, ou seja, a parcela mensal não pode ser inferior a esses valores. Diz também que, havendo um histórico de parcelamento rescindido, ou seja, se o contribuinte já tiver esse histórico, o percentual de entrada será majorado em 100%. Então, os percentuais de entrada que nós vamos ver mais adiante, eles dobram o seu valor. Traz também uma regra de como calcular a entrada, que você deve selecionar todas as inscrições, apurar o montante da entrada, e somente após isso você deduz as reduções permitidas em lei, e a possibilidade de transacionar débitos objetos de parcelamento em curso mediante a desistência desses parcelamentos e de ação judicial nos termos já tratados pelo José Rubens, tá? Outra questão que eu acho importante também dizer é que na transação individual, a proposta da PGFN, é possível você fazer uma contraproposta, que mais uma vez expõe a disponibilidade do fisco em dialogar com o devedor, com o contribuinte. E quais as vedações? Eu trouxe aqui também apenas aquelas, vou destacar apenas aquelas que ainda não foram abordadas, né, até agora no nosso webinar, que é a transação do montante principal, ou seja, aquele montante original principal, ele não pode sofrer redução. A transação ainda não pode conceder redução superior a 50% do valor total dos créditos. Não pode também abranger débitos inscritos em dívida ativa, é bom que se frise que nós estamos falando sempre de débitos inscritos em dívida ativa. E ela veda também a acumulação de reduções constantes em edital com quaisquer outras previstas na legislação. Então, é realmente uma decisão que o contribuinte tem que tomar, aderir ou não aderir à transação. E ela veda também a transação parcial, ou seja, o contribuinte que optar por transacionar, ele deve incluir todas as dívidas elegíveis. Tá? Hoje, a PGFN já disponibiliza no portal Regularize quais os débitos do contribuinte são elegíveis à transação. Então, essa consulta já pode ser feita mediante o portal Regularize. E, dentro desse contexto todo que eu trouxe, nós temos algumas exceções. São elas, aqui eu trouxe algumas que eu entendo que são também as principais. Dentro daqueles mindset de incluir todos os débitos elegíveis na transação, existe a possibilidade de não incluir todas as inscrições, desde que elas estejam garantidas, parceladas ou suspensas por decisão judicial. Então, as inscrições que se encontrarem nessa situação, elas não precisam ser incluídas na transação, né? E ainda, o José Rubens falou sobre a vedação à utilização de pessoa interposta ou oneração de bens e direitos com propósito de frustrar a recuperação de créditos tributários. Essas duas situações, elas seriam impeditivas para a transação. Entretanto, em se tratando da transação individual proposta pelo devedor, há exceção no primeiro caso, ou seja, da pessoa interposta, caso essa pessoa concorde com a corresponsabilização pelos débitos transacionados. E no segundo caso, no caso de alienação ou oneração de bens, também não seria impeditivo para a transação desde que seja possível o desfazimento dos efeitos jurídicos dos atos praticados e o oferecimento daquele bem onerado como garantia da transação. Caso não seja possível isso, o bem onerado, né, ou alienado, ele compõe a capacidade de pagamento do contribuinte, ou seja, uma penalização, na verdade, porque quanto maior a capacidade de pagamento, nós vimos que é impeditivo para a própria transação. E os efeitos? O próximo tópico que nós vamos ver são os efeitos da transação. Eles já foram abordados pelo José Rubens, então eu não vou entrar muito no detalhe deles, mas eu chamo a atenção apenas para a possibilidade que José Rubens ressaltou de requerer a alienação por iniciativa particular, né, para fins de amortização e liquidação do saldo devedor. Isso está previsto na transação por adesão, que hoje está na mesa. Então, já é uma possibilidade concreta de se fazer hoje. Né? E daí, quais as obrigações que o devedor deve cumprir? Também já foi bastante abordada pelo José Rubens, mas eu chamo a atenção para as duas,
que estão na portaria e estão no edital. A primeira é que o devedor que transacionar, ele deve regularizar em 90 dias os débitos futuros. Ou seja, o contribuinte não deve se preocupar apenas com o adimplemento da transação, mas também com os débitos futuros, né? Aí a gente tem até um quê, talvez, de coação do fisco, enfim, mas hoje é o que está previsto na norma, tá? E também o contribuinte deve manter regularidade perante o FGTS e, novamente, concordar com a inclusão de todas as inscrições elegíveis. Por fim, falando da rescisão, que foi também abordada pelo José Rubens, o edital ele desce um pouco mais nos detalhes aqui de quais seria, o que implicaria a rescisão, que é o não pagamento integral da entrada, o não pagamento de 3 parcelas consecutivas ou 6 parcelas alternadas, e, mais uma vez, o descumprimento de obrigação com o FGTS. Então, eu chamo a atenção para essas 3 hipóteses, porque elas não estavam previstas na lei, estão previstas apenas no edital, mas elas são causas para a rescisão da transação. O próximo tópico, que eu mencionei lá no início e que eu disse que ia abordar com maiores detalhes agora, que é a utilização de créditos líquidos e certos para amortização dos débitos transacionados. Como eu disse, é uma oportunidade, porém, tem alguns pontos que nós chamamos a atenção, porque existe uma certa arbitrariedade do fisco aqui. É vedada a cessão parcial de crédito. Ou seja, o que isso quer dizer? Se o seu crédito for superior ao seu débito, você é obrigado a ceder a integralidade do seu crédito e o valor remanescente somente vai ser devolvido se não houver nenhuma outra inscrição em dívida ativa. Ou seja, a gente está diante aqui de uma compensação de ofício, que hoje a gente já tem na prática, mas que é bastante questionável, né? Mas aqui a situação é um pouquinho pior, porque a portaria diz que, havendo garantia ou suspensão por decisão judicial das inscrições, os saldos credores permanecerão em conta à disposição do juízo até o encerramento das respectivas ações judiciais, sendo possível a substituição das garantias pelo saldo credor. O que o fisco quer aqui? Eu vou ficar com dinheiro, contribuinte, se você quiser, você levanta a outra, que se for uma outra garantia, por exemplo, você levanta ela. Se você não quiser levantar, eu vou ficar com 2 garantias. Então, veja, em um momento, principalmente no momento atual que nós vivemos, em que as empresas carecem de liquidez, né, de caixa, então, o fisco impor isso é um pouco, talvez até flerte ali com a ilegalidade, né? Então, é um ponto que a gente chama a atenção, porque deve ser muito bem analisado no contexto geral da transação e até para fins de eventual questionamento judicial sobre isso, né? E, por fim, a lei diz que, caso exista parcelamento em andamento, o contribuinte que tiver o saldo remanescente pode utilizar esse saldo para amortizar ou liquidar o saldo devedor. Mas veja que não é uma imposição, é uma faculdade do contribuinte de fazer ou não essa amortização. Por fim, eu trouxe aqui as modalidades de transação que hoje estão disponíveis de acordo com o edital 1 de 2019. Como eu disse, nós temos várias modalidades, elas estão divididas entre débitos não previdenciários e débitos previdenciários, e divididas ainda entre empresas, microempresas, empresas de pequeno porte e as demais empresas. Então, o racional para todas essas modalidades é o mesmo. Você apura um percentual do débito, né, que vai ser a entrada, em regra 5%, apenas uma hipótese que nós vamos ver logo adiante é 10% de entrada. Então, 5% sobre o valor total do débito, sem as deduções, é entrada, que pode ser parcelada em 5 vezes. Tirando a entrada, você deduz as concessões concedidas pelo edital. E daí, os descontos, eles são graduais de acordo com a quantidade de parcelas. Quanto mais parcelas, menor o desconto, né? Então, essas 2 modalidades que nós estamos vendo aqui, débitos pessoas jurídicas, cuja inscrição cadastral no CNPJ seja baixada, e débitos inscritos em dívida ativa da União há mais de 15 anos, tem os mesmos benefícios que são os que eu trouxe aqui para vocês, diferenciando apenas microempresa e pequeno porte das demais empresas. A próxima modalidade de transação são os débitos
com suspensão judicial há mais de 10 anos, que, como eu disse, a diferença, o racional é o mesmo, a diferença aqui é apenas que a entrada mínima é de 10% do valor consolidado das inscrições, mas o racional é o mesmo, né? E o último que nós temos são os débitos de pessoas físicas cuja situação cadastral no CPF seja titular falecido, que segue o mesmo racional que nós já falamos adiante. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês e volto para José Rubens para que ele possa falar sobre a transação extraordinária. Obrigado, Andréa. Vamos falar rapidamente sobre a transação extraordinária. Ela segue em larga monta o que você disse, só que acho que a regulação é mais simplificada. Então, ela acontece via adesão proposta da PGFN na plataforma Regularize, o site está na tela. O prazo é 30 de junho deste ano, ou seja, está em andamento, a empresa ou a pessoa física pode aderir hoje, se quiser. Quais são as condições financeiras dessa transação extraordinária? Ela tem uma entrada de 1% do valor total dos débitos, dividido em 3 vezes, tá? Essa entrada dobra, como a André explicou, para 2%, nesse caso, do valor consolidado das inscrições, quando a constatação de que houve pelo menos uma das inscrições incluídas aqui, com histórico de parcelamento rompido no passado. Então, ela é 1% na regra geral, sobe para 2% se houver histórico de parcelamento rompido pelo contribuinte. E o restante da dívida? Bom, o restante da dívida pode ser parcelado, regra geral, até 81 meses, pelas pessoas jurídicas em geral, mas em até 142 meses, ou seja, muito mais, quando o contribuinte é pessoa física, microempresa, empresa de pequeno porte, instituição de ensino, Santa Casa de Misericórdia, cooperativa ou organização da sociedade civil prevista na Lei 13.019 de 2014. Tá? Finalmente, se a dívida envolve contribuição previdenciária do empregador, contribuição previdenciária do empregado ou contribuição previdenciária do contribuinte individual, o limite máximo de meses é 57, porque há uma limitação constitucional posta no artigo 195 da Constituição. Então, resumindo, parcelamento do restante é 81 meses, regra geral. Pessoas específicas até 142 meses, tributos específicos, a saber, contribuição previdenciária até 57 meses. Finalmente, qual é o valor de cada parcela? O mínimo, né? Seja com o valor da entrada, que pode ser parcelada, seja com relação ao parcelamento restante, né? R$500 a regra geral, R$100 o contribuinte especial, ou seja, microempresa, empresa de pequeno porte, pessoa física ou aquelas pessoas, Santa Casa, instituições de ensino, cooperativas e organizações de sociedade civil. Essas são as condições financeiras gerais, tá? Dessa transação extraordinária. É interessante marcar o seguinte, você lembra que a entrada pode ser parcelada em até 3 vezes. Pois bem, o pagamento da primeira parcela do resto, né, fica diferido, ou seja, fica postergado para o último dia útil do 3º mês consecutivo à adesão. Então tem que fazer essa continha para ver quando cai isso, mas ele não vai, via de regra, não vai bater com as entradas, né? Se o débito for objeto de discussão judicial, você vai ter que desistir da ação e vai ter que comprovar que desistiu, né? Como a gente já falou anteriormente. A adesão à transação extraordinária implica manutenção dos gravames, mas você pode usar aquele mecanismo da alienação por iniciativa particular, que a gente já falou, para amortizar o saldo devedor ou liquidar o saldo devedor. Finalmente, essa transação extraordinária não impede você se você aderir a ela, se você também pode aderir às demais modalidades de transação previstas na portaria que a André acabou de explicar. Tá bem? Bom, gente, eram essas as considerações que a gente tinha para fazer. Nós estamos deixando os últimos 7 minutos aqui abertos para perguntas, tá? Se você tiver uma pergunta e ainda não submeteu através do botão Q&A que está na sua tela, você pode fazer isso agora. Nós já recebemos algumas perguntas aqui. Eu vou ler algumas delas e vou distribuindo ou para a Andréia ou para mim na medida do tema, tá? A primeira pergunta que chegou aqui diz assim: vocês disseram que o contribuinte tem que apresentar um dossiê de informações na transação individual. Você entende que com isso o fisco busca mais informações sobre a situação financeira do contribuinte? Até que ponto isso pode afetar na decisão de aderir à transação? Eu tenho a impressão que isso é um tópico que a André pode responder. André, você pode responder essa? Claro. De fato, na transação individual, o fisco relaciona várias informações que o devedor deve apresentar. Mas, assim, hoje o fisco já sabe da vida dos
contribuintes toda, né? A gente, são inúmeras, são muitas declarações que devem ser prestadas, seja em relação a bens, em transações financeiras, e às vezes informações que não são prestadas nem só pelo contribuinte, mas por outras instituições bancárias, enfim. Então, o fisco hoje, ele já tem informação suficiente para fazer essa análise da capacidade de pagamento, da situação econômica do contribuinte. Talvez o que a gente esteja deixando aqui seja mais fácil para ele. Ele não vai precisar ficar buscando aqui e ali, em vários canais, em várias declarações, você já vai ter entregado isso tudo para ele em mãos. É claro que existe uma análise a ser feita por cada contribuinte, até que ponto isso é viável. Mas eu não acredito que se esteja passando informações para o fisco que hoje já não esteja ao seu alcance. Tá bom, obrigado. Deixa eu ver a próxima aqui. É possível pleitear judicialmente a tramitação dos contenciosos administrativos de pequeno valor como um processo tributário administrativo normal? É possível pleitear judicialmente a tramitação dos contenciosos administrativos de pequeno valor como um processo administrativo normal? Bom, essa aqui eu acho que eu respondo porque estava no meu tópico. Eu tenho a impressão de que depende do que vier na regulamentação. A gente ainda não tem regulamentação dessa disposição, né? Legal, vamos ver o que vem na regulamentação. Mas uma coisa que chama atenção desde já é a questão do duplo grau de jurisdição. Tá? Essa questão do duplo grau significa que você tem que ter pelo menos duas cortes revisando o seu caso, né? O Supremo, um tempo atrás, uns bons 20 anos atrás, chegou a dizer que não havia direito adquirido ao duplo grau de jurisdição na esfera administrativa. Depois houve decisões em sentido contrário e hoje, então, é um tema para se olhar. Eu aguardaria, nesse primeiro momento, a regulamentação para a gente ver quais vícios constitucionais a gente tem que avaliar, tá? Para dizer. Mas, a princípio, sim, pelo menos com relação ao duplo grau, mas eu aguardaria a regulamentação, tá? Deixa eu ver, chegou mais uma pergunta aqui. Peraí, essa aqui eu já anotei. O fisco disponibilizou uma lista de empresas que podem aderir à transação. Se a minha empresa não estiver relacionada nessa lista, mesmo assim eu posso fazer a adesão? Ou seja, o fisco... André, acho que é para você. O fisco disponibilizou uma lista de empresas que podem aderir à transação. Se a minha empresa não estiver relacionada nessa lista, mesmo assim eu posso fazer adesão? Sim, realmente existe uma lista de cada modalidade daquelas que são presentes no edital, mas essa lista não é exaustiva, tá? E se você tem um débito que atende aos requisitos do fisco, você pode, sim, buscar fazer adesão, você é elegível a buscar a adesão. Não é uma lista exaustiva, como eu disse, hoje o fisco já disponibiliza no portal Regularize uma ferramenta que você pode ver quais débitos da sua empresa são elegíveis à transação. Então, já pode fazer essa pesquisa inicial para saber se você tem algum débito elegível ou não. Ótimo. Tem mais uma pergunta aqui. Tem mais duas perguntas, na verdade. Uma delas é assim: como fica a apreciação dos argumentos constitucionais se há posicionamento da Receita Federal e do CARF contra essa apreciação? Isso é relativo àquele tópico que eu falei. Como fica a apreciação dos argumentos? Isso aqui é o que eu disse, né? Bom, nesse momento a gente não está buscando a apreciação do argumento constitucional. A gente está buscando simplesmente, a estratégia aqui é para buscar a elegibilidade desse contencioso administrativo à hipótese de transação do contencioso que eu expliquei. Então, aqui, eu sei que há um certo entrave para apreciação administrativa de argumentos constitucionais, mas se você não incluir esses argumentos dentro da sua impugnação administrativa, do seu recurso administrativo, a princípio, pelo que está na lei, o seu débito não vai ser elegível à transação quando é a transação de tese, como eu expliquei. Tem mais uma pergunta que chegou aqui, dizendo o seguinte: isso é uma espécie de PERT ou parcelamentos que se faz pelo ECAC? Depende um pouquinho. Eu estou imaginando que essa pergunta diz respeito às modalidades de transação que hoje estão permitíveis de você aderir, né, ou propor
Não, não é. Andréia, você pode responder essa, eu posso também complementar na sequência. Claro. Se a gente já estiver falando da transação por adesão, a princípio é bastante parecido, porque você vai entrar no Regularize e o procedimento é todo feito de maneira eletrônica. Tem ali também os benefícios que hoje já estão previstos no edital, que se parecem bastante com aqueles que a gente via de PET, né? Enfim, escalonados, de parcelas, enfim. Agora, se a gente estiver falando, então, se o seu débito for até 15 milhões de reais e atingir aqueles requisitos do fisco, a princípio sim, é bastante parecido, tá? Só que com uma regulamentação específica que não vale só para esse edital que nós temos hoje, mas que vai valer para quaisquer edital que surgir no futuro. Agora, se a gente estiver falando de uma transação individual, ou seja, para débitos superiores a 15 milhões ou aqueles acima de 1 milhão, mas que estejam garantidos, como eu disse lá no início, eu acho que é bem diferente, porque aqui a gente tem mais diálogo com o fisco. É possível que o próprio contribuinte apresente uma proposta para a PGFN. Então, assim, o diálogo, a proximidade entre contribuinte e fisco é uma coisa nova, que não existia nas espécies de parcelamentos especiais que nós víamos até então. Muito bem. Exatamente. Em geral, também, só fazendo um complemento, isso tem a ver, mais o relacionamento com a PGFN do que com a Receita Federal, né? Sim, com a PGFN, isso. Exato. Gente, chegaram algumas questões aqui que são um pouquinho mais específicas, que tem um pouquinho mais de fatos aqui para a gente analisar. Eu peço que se vocês que fizeram essas duas perguntas que chegaram agora, por favor, mandem e-mail para nós. Nossos e-mails estão na tela aqui. Mandem e-mail para nós para a gente poder responder ela com mais vagar e com mais atenção aos fatos que vocês estão narrando aqui, tá bem? Bom, não havendo outras perguntas, a gente agradece a presença de todos e encerra o nosso webinar por aqui. Muito obrigado a todos e até logo.